Está começando nesta emissora Palavra da Cruz, um programa da Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Prepare-se para receber a Palavra de Deus no seu coração. Palavra da Cruz. Apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de vocês e de todos os seus familiares. Quem tem o prazer e a honra de cumprimentá-los, todos vocês nesta manhã, sou eu, pastor Cláudio Morandi. Desejo um bom dia para você e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Nós estamos alegres aqui, iniciando as nossas atividades na cidade de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, com grande alegria no nosso coração. Esperamos que, nesse período que vamos passar aqui juntos, possamos sermos edificados e, através do Ministério Palavra da Cruz, muitas pessoas aqui da cidade de Sidrolândia e também de todo o Brasil possam vir conhecer a verdade da Palavra de Deus. Hoje vamos iniciar o programa com uma pregação preciosa. Eu quero falar um pouquinho sobre o velho e o novo, e para esta reflexão eu quero chamar a sua atenção para que você fique aí bastante concentrado, bastante atento para ouvir a verdade da Palavra de Deus e não se distrair. A nossa oração é que Deus fale ao seu coração e revele a sua palavra. Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Eu quero convidar todos vocês a estar abrindo as vossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 3, eu vou ler apenas o versículo 3 e vamos estudar um pouquinho sobre esse tema tão precioso, o recomeço, deixando o velho e apegando-se ao novo. Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim, João capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha aqui, meus queridos ouvintes, eu quero chamar a atenção de todos vocês para esta frase que Jesus disse para aquele mestre de Bíblia: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, obrigado por esse maravilhoso dia. Obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu de descanso, porque enquanto nós dormíamos, o Senhor guardava o nosso lar, guardava as nossas vidas. Obrigado, Pai, por este ar que nós podemos respirar. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que este pão nunca vai faltar. Muito menos o pão vivo que é Cristo. Dai-nos deste pão a cada dia, Pai, para que nós possamos alimentar dele e viver por meio dele. Pai, que nesse dia o Teu Santo Espírito traga entendimento espiritual para que muitos daqueles que alimentam e nutrem dúvidas em seu coração com relação à regeneração, à sua salvação, ao seu novo nascimento, pelo Teu Espírito Tu tragas a revelação nessa oportunidade. Fala, Pai, com todos aqueles que nos ouvem e promove aqueles que ainda não têm uma certeza da salvação, que neste dia seus olhos sejam abertos e eles possam vir a crer. É em nome de Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Olha, você que está me ouvindo nessa oportunidade, se eu pudesse ter aí com você uma conversa bem aberta, bem franca, talvez aí
na tua sala de estar, talvez, se você voltasse para mim e confessasse para mim, dizendo o seguinte: olha, pastor Cláudio, eu estou perplexo, eu estou confuso, aliás, eu estou me sentindo totalmente perdido, porque eu transgredi as leis de Deus, eu tenho contrariado os seus mandamentos, eu também pensei que pudesse me arranjar sem a ajuda de Deus. Eu tentei criar as minhas próprias regras e fracassei. As lições mais amargas que aprendi, pastor Cláudio, resultaram do sofrimento e da experiência trágica, o que eu não daria para ter um novo começo, o que eu não daria para renascer, o que eu não daria para poder voltar atrás e começar tudo de novo. Que caminho diferente eu teria percorrido se pudesse. Talvez sejam estas as palavras aí do seu coração, e se essas palavras de fato encontram ressonância aí em seu coração, na sua alma, na sua vida, e se fazem também ecoar os pensamentos que povoam a sua mente, eu quero dar para você uma notícia boa, aliás, uma notícia maravilhosa. Jesus Cristo, ele disse que é possível ter um novo recomeço. Ele disse que é possível renascer. Você pode recomeçar a vida nova e melhor que você pediu. Você pode se livrar do eu desprezado e pecador e ser transformado pelo Senhor através da obra da cruz em uma nova pessoa, em um ser puro e tranquilo, cujos pecados já foram apagados pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você coisas tremendas e maravilhosas nesta oportunidade, para que então você possa se apegar à palavra de Deus, à pessoa de Cristo, e poder ser liberto de você mesmo, do seu pecado, porque isso ele já fez tudo. Querido amigo ouvinte, lembre-se que Jesus Cristo, lá naquela cruz, quando ele morreu, lá na cruz, ele apagou o seu e o meu pecado. Ele é tão maravilhoso, ele nos ama tanto, que ele disse lá em Isaías 43, versículo 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então por que ele não se lembra mais do nosso pecado? Porque ele apagou. Lá na cruz, Deus colocou o meu e o seu pecado de Adão no corpo de Cristo, e quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com ele. Por isso que há uma saída, meu querido. E por mais que o seu passado seja manchado, por mais que o seu presente seja confuso, e por mais que seu futuro pareça sem esperança, há uma saída para você. Há uma saída certa, uma saída segura e duradoura, mas apenas uma: é renascer. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, você que me escuta, você não tem muitas escolhas, você tem apenas uma escolha a fazer. Então nós temos um caminho a seguir, diferente do caminho tortuoso e ingrato que você esteve trilhando todo esse tempo. Você pode continuar a se sentir triste, talvez aí descontente, assustado, infeliz e desgostoso com você mesmo e com a sua vida. Ou você pode decidir agora mesmo que quer renascer. Você pode decidir agora mesmo a apagar o seu passado de pecado e recomeçar de uma forma nova, de uma forma correta. Você pode decidir agora a querer ser transformado pelo Senhor na pessoa que Jesus disse que você poderia ser. Então, como você pode encontrar a Jesus Cristo? Como? Lógico que a pergunta lógica que você talvez faça a seguir é a seguinte: como posso alcançar esse renascimento? Como posso renascer? Como posso nascer de novo? Como eu posso recomeçar? Essa aqui, meu querido, foi a pergunta que Nicodemos fez a Jesus naquela noite, há 2000 anos atrás, sob aquele céu oriental.
Agora, renascer significa muito mais do que apenas recomeçar, virar uma página nova ou regenerar-se. Então, como já vimos, a palavra de Deus ela ensina que você nasceu pela primeira vez no mundo físico, mas o seu espírito nasceu no pecado. E a Bíblia vai dizer, lá em Efésios capítulo 2, verso 1, que você está morto em delitos e pecados. Essa palavra morto significa separação. Todo ser humano que nasce neste mundo, ele nasce separado de Deus, porque ele tem uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa é aquele veneno mortal que a serpente inoculou dentro de todo ser humano. E a palavra de Deus ela vai ensinar que não há nada em sua natureza morta e pecadora que possa originar vida. Você não tem possibilidade nenhuma de obter vida por si mesmo, por você frequentar uma religião, por você ser batizado. Por quê? Porque estando morto em pecado, você não consegue produzir uma vida virtuosa. Muitos aí estão tentando produzir uma vida boa, santa e justa sem renascer, mas estão destinados ao fracasso. Por isso que tem tantos crentes fracassados, tem tantos crentes se esforçando, lutando, dentro de um esquema religioso para tentar obter do Senhor um renascimento. Não tem possibilidade, queridos. E por que não tem? Porque um cadáver não é capaz de reproduzir. E a Bíblia ensina, lá em Tiago, capítulo 1:15, que o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Então, todos estamos mortos de espírito. Qualquer ser humano que nasce neste mundo, ele nasce espiritualmente morto. É um cadáver, é um zumbi perambulando aí pelas ruas de São José do Rio Preto e qualquer cidade do Brasil ou do mundo. A sua velha natureza, ela não pode servir a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o homem natural não aceita, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las. Por quê? Porque eles são loucura. Então, querido, o ser humano, em seu estado natural, ele está de fato em antagonismo com Deus. Não estamos sujeitos à lei de Deus, nem mesmo podemos estar, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 7. Entende? A palavra de Deus, ela também ensina que a nossa velha natureza é, em sua totalidade, corrupta. A Bíblia diz, lá em Isaías 1, versículo 6, que da cabeça aos pés não há no homem coisa sã. Está cheia de feridas, contusões e chagas podres. Ou seja, o ser humano é um ser podre por natureza. A Bíblia diz que o seu coração é enganoso. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então o coração do homem é corrupto, sujeito à luxúria enganosa. E a Bíblia vai dizer e ensinar que a nossa velha natureza é egoísta, ela é incapaz de se renovar. A Bíblia ensina que quando nós renascemos, nós nos desfazemos do velho homem. Nós não consertamos. Tem muitas pessoas indo para a igreja, e depois elas vêm me dizer o seguinte: Pastor Cláudio, quando eu comecei a frequentar a igreja, a minha vida melhorou. Queridos, está completamente errado. Deus nunca melhora a nossa vida, muito pelo contrário, Ele regenera. A nossa velha vida não pode ser melhorada porque está contaminada pelo pecado. Então, Ele destrói a nossa velha casa lá na cruz, no corpo de Cristo. Lembra que o profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 10, ali ele traz para nós uma expressão interessante, afirmando que para nós então sermos uma pessoa renovada, renascida, a nossa velha natureza tem que ser destruída. Jeremias 1,10, a Bíblia diz assim: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Para nós edificarmos e plantar, tem que destruir tudo aquilo que é velho.
E agora, como que nós podemos destruir a nossa velha natureza? Nós, por nós mesmos, jamais conseguiremos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e para aquela obra que Cristo consumou lá naquela cruz, quando ele morreu, Deus nos colocou em Cristo. E lá no corpo de Cristo, nós morremos. A nossa velha natureza, o corpo do pecado, foi destruído, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Percebe aqui esta maravilhosa libertação? O velho eu deve ser crucificado e não cultivado, irmãos. Jesus disse que limpar o exterior da taça ou do prato deixa o interior tão sujo quanto antes. Por isso que é preciso nós renascermos. E a Bíblia vai ensinar que, ao menos que vivenciamos este renascimento, não podemos chegar ao reino dos céus. Jesus Cristo, ele foi até mesmo mais enfático. Ele disse para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 7. Olha, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Nicodemos, é necessário nascer de novo. E para nascer, tem que morrer. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 36, Paulo diz assim: insensato, o que tu semeia não nasce se primeiro não morrer. Ou tem outra versão que diz o seguinte: insensato, o que tu semeia não é vivificado se não morrer. Então, amados, não há nada indefinido, nada opcional nisto. Por quê? Aquele que quer entrar no reino de Deus precisa renascer. Olha, a salvação não é apenas a reparação do eu original, não. Ela é um novo eu criado por Deus na justiça e na verdadeira santidade. Por isso que a regeneração não é nem mesmo a transformação da natureza ou do coração. Renascer não é se transformar, é se regenerar. Tornar a gerar é um segundo nascimento. Por isso que Jesus disse lá em João 3,7, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Queridos e amados ouvintes do programa Mensagem da Cruz, não há nada na velha natureza que Deus aceitará. Nada, absolutamente nada. Por isso que a velha natureza tem que ser crucificada, tem que ser morta, para que, pela ressurreição, nós venhamos a ganhar uma nova natureza, a natureza de Cristo. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, olha que coisa linda, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a nossa regeneração, ela se deu pelo fato da ressurreição de Cristo. Então, quando nós cremos em nossa morte com Cristo, nós não ficamos na morte. Porque quando Deus trouxe Jesus Cristo dentre os mortos no terceiro dia, a Bíblia diz que naquela ressurreição, eu e você fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E nós precisamos de crer nisso, porque está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que Deus jamais vai aceitar alguma coisa que advém do nosso velho homem. Não há perfeição na nossa natureza velha. A velha natureza é fraca demais para seguir a Cristo. Paulo disse para os Gálatas, lá em Gálatas 5, versículo 17, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Entende aqui, irmãos? Aqueles que estão na carne não podem servir e nem agradar a Deus. E Tiago, no capítulo 3, nos versículos 11 e 12, ele disse assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Essa foi a pergunta que Tiago fez. Entendamos uma coisa, que o velho homem está descrito em Romanos assim:
lá em Romanos capítulo 3, dos versículos 13 e 18. Este velho homem, descrito aqui nesses trechos que eu vou ler para vocês, é um homem sem ser regenerado. Ele pode ser até crente, mas sem a sua natureza trocada, a Bíblia diz que a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não há temor diante dos seus olhos. Percebe aqui? Romanos 3, de 13 até o 18. Então, queridos, como irá reformar, consertar ou mudar gargantas, línguas, lábios, pés e olhos como estes? Como? É impossível de ser mudado. Agora, Jesus, o nosso Senhor, sabendo que era impossível mudar, que era impossível consertar e reformar, ele afirmou que você deve renascer por inteiro. Por isso que ele disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. A religião, ela faz reforma, a religião faz conserto, mas Jesus, ele cura, ele restaura. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Em outra ocasião, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, lá em Jeremias capítulo 13, versículo 23. Por isso que é importante você estar anotando os versículos, que eles são fundamentais para a sua vida. Jeremias 13, verso 23, a Bíblia diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? É impossível, irmãos. Então, não tem possibilidade de o etíope, aquela pessoa lá da África, uma pessoa negra, não tem como mudar a sua pele. Você acha que o leopardo, uma onça, pode mudar as suas manchas? É impossível. E a Bíblia torna a repetir em Romanos. Lá em Romanos capítulo 7, verso 18. Diz assim: e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos 7, verso 18. E mais uma vez, lá em Hebreus 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, entendamos uma coisa. A vida que advém do renascimento não pode ser conquistada pelo desenvolvimento natural, nem pelo esforço pessoal. Nós temos que entender isto. O homem, ele não possui por natureza a santidade que Deus exige para o paraíso. Somente no novo nascimento, ou no renascimento, é possível encontrar o início de tal vida. Então, para eu e você vivermos a vida de Deus, devemos ter a natureza de Deus. E para termos a natureza de Deus, temos que renascer. E renascimento não é eu que faço, é Deus que faz. Porque toda a questão aí do recebimento da vida nova, lembra uma moeda. Você sabe que uma moeda ela tem dois lados. Então, o recebimento de vida nova tem um lado divino e um lado humano. Então, queridos, nós vamos verificar vamos ver o que é que Deus faz. O novo nascimento é uma obra em sua totalidade realizada pelo Espírito Santo. Não há nada que eu e você possamos fazer para conseguir esse renascimento. Porque a Bíblia vai dizer, lá no Evangelho de João, capítulo 1, os versos 12 e 13, ela diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, vamos observar aqui, que dentro desses versículos preciosos, nós temos uma declaração importante, que o nosso novo nascimento, ele não nasceu da vontade do sangue. Não nascemos do sangue, nem da vontade da carne. A carne nunca quis ser renascida porque ele está espiritualmente morto. E nem da vontade do homem. O homem nunca quis ser salvo, mas de Deus. Porque segundo está escrito lá em Tiago 1, verso 18, a Bíblia diz assim: pois segundo o seu querer, não o meu querer, não o nosso querer, segundo o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade.
Está me compreendendo? Então, queridos, não foi da vontade do homem querer ser salvo, não foi da vontade da carne, nem do sangue, mas foi da vontade de Deus. Em outras palavras, nós não podemos nascer do sangue. Isso significa que não podemos herdar renascimento. Deus, ele não tem netos. Não podemos herdar o cristianismo. Talvez tenhamos tido aí pais cristãos, mas isto não produz necessariamente um filho cristão. Eu posso nascer aí em uma garagem, mas isto não faz de mim um automóvel. Deus não tem netos. Não podemos nascer da vontade da carne, diz as Escrituras. Ou seja, não há nada que possamos fazer. O descrente, ele está morto em delitos e pecados. Um homem morto não é capaz de realizar nada. E tampouco ele pode nascer da vontade do homem. Por quê? Porque esse renascimento não pode ser engendrado por projetos nem esquemas humanos. Muitas pessoas acham que nascem assim, que se filiam a uma igreja, ao participar de um ritual religioso, ao tomar uma resolução de ano novo, ou ao fazer uma grande doação a uma importante instituição de caridade. Tudo isso é ótimo, certo, correto, mas isso não produz o renascimento. A pessoa, ela não é renascida por praticar esse tipo de coisa. Porque o novo nascimento é uma obra operada por Jesus Cristo, pelo seu Espírito, na vida do pecador. Jesus disse que nós devemos renascer. O infinito ser, ele é passivo. Passivo. Então, mostra que há algo que deve ser feito por nós. Irmãos, entenda isso. Nenhum homem, ele pode nascer por conta própria. Ele deve ser recriado. O renascimento é inteiramente alheio à vontade nossa. Em outras palavras, o renascimento é uma obra divina. Nós nascemos de Deus e não de nós mesmos. Nós nunca quisemos renascer. No novo nascimento, Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. Qual que é a parte de Deus? A parte de Deus é vir a este mundo na pessoa de Cristo em carne e regenerar o homem. Agora, qual que é a sua parte? Sua parte é fugir de Deus. O homem, desde que pecou lá no Jardim do Éden, ele é um fujão de Deus. Ele foge de Deus, ele corre de Deus, ele não quer Deus. E Deus vai desesperado atrás deste homem pecador, porque se ele de fato não crê na sua morte e ressurreição com Cristo, ele está perdido e ele vai para o inferno. Por isso que Nicodemos, ele não conseguia entender como poderia nascer pela segunda vez. Aí, perplexo, ele perguntou 2 vezes para Jesus, como? Como? Olha, queridos, ainda que o renascimento pareça misterioso, isto não torna menos verdadeiro. Podemos não entender a eletricidade, mas nós sabemos que ilumina as nossas casas e faz funcionar os nossos aparelhos de televisão e de rádio. Nós não entendemos como a lã nasce na ovelha, o pelo na vaca ou as penas na ave, você sabe. Mas sabemos que é assim. Nós não entendemos muitos mistérios, mas nós aceitamos pela fé que no momento em que nos arrependemos do pecado e nos voltamos para Cristo pela fé e cremos na nossa atração, inclusão, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo, renascemos. O renascimento é a infusão da vida divina na alma humana, é a implantação ou a transmissão da natureza divina à alma humana, através da qual nos tornamos filhos de Deus. Meus amados, nós recebemos o sopro de Deus. Cristo, através do Espírito Santo, ele passa a morar em nossos corações quando cremos que já estamos crucificados com ele. Já estou crucificado com Cristo, disse Paulo em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando cremos neste fato, nós nos unimos a Deus, a Cristo e ao seu Espírito para todo sempre. Então, amados, isto significa que, se você tiver renascido, viverá enquanto Deus viver, pois estará compartilhando agora de sua vida. Isso é maravilhoso. Por isso que as boas relações, há muito perdidas, que o homem mantinha com Deus no Jardim do Éden, foram restabelecidas. E é restabelecida quando esta pessoa crê na sua morte e na sua ressurreição juntamente com Cristo.
Então, quando nós nascemos de novo, quais são os resultados deste renascimento? Quando você nasce de novo, quando você crê de fato que morreu e ressuscitou com Cristo e Cristo é a sua vida, vai seguir aí alguns resultados. Em primeiro lugar, a sua percepção e o seu conhecimento de Deus irão aumentar na sua vida. E a Bíblia afirma, lá em 2 Coríntios 4, versículo 6, está escrito assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E tem um outro texto também lá em Efésios, capítulo 1, verso 18, que diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Irmão, entenda uma coisa. As coisas que você costumava desprezar como tolices, agora você aceita pela fé. Porque os seus processos mentais foram transformados pelo Espírito Santo quando você renasceu. Deus se torna o eixo de seu pensamento intelectual. E Ele se torna o centro da sua vida. Por isso que cristianismo é não mais eu, mas Cristo. O eu, o meu eu, o teu eu, o nosso eu, ele foi destronado, ele saiu do centro da nossa vida, a nossa vida era governada por nós mesmos, mas quando cremos que estamos crucificados com Cristo, quem vive não sou eu, não é mais você, agora é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em você. O nosso eu foi destronado, ele foi desempregado. Agora Cristo é o centro da nossa vida e nós vivemos para Ele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E o versículo 15 vai dizer: e Ele morreu por todos para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Amados, em segundo lugar, o seu coração ele vai sofrer uma transformação, uma revolução, uma troca. A Bíblia diz em Ezequiel 36, 26, porei dentro de vós espírito novo, tirareis de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Está vendo aqui que lindo, que troca de coração, que transplante de coração maravilhoso. E esse transplante ocorreu lá naquela cruz. A partir daí, meus queridos e amados ouvintes, as suas afeições, elas sofrem uma mudança radical. A sua nova natureza começa a amar a Deus e as coisas que se referem a Ele. Você ama o que existe de belo e bom na vida. Você rejeita as coisas vis e más que este mundo oferece. Aí você descobre uma nova perspectiva para os problemas sociais ao seu redor. O seu coração pulsa de compaixão pelos menos afortunados. Isso que Deus faz na nossa vida quando nos leva a renascer em Cristo. A sua vontade ela vai sofrer uma extraordinária transformação. Sua determinação vai ser outra. As suas razões elas vão mudar. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 13, 20 e 21, está escrito o seguinte, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Está vendo que lindo, irmãos? Por quê? Porque esta nova natureza que você recebe de Deus, ela está subordinada não à sua e à minha vontade, mas à vontade de Deus. Você deseja fazer apenas a vontade dele. Você dedica-se inteiro e por completo a Ele. Por quê? Porque há uma nova determinação, uma inclinação, uma disposição, um novo princípio de vida, há novas escolhas. Aí você busca glorificar a Deus, você busca a amizade de outros cristãos na igreja, você vai amar a Bíblia, amar a palavra, ama passar o tempo orando a Deus, e toda a sua disposição se transforma. Isso é maravilhoso. Só é possível pelo novo nascimento. Embora a sua vida tenha sido aí um dia dominada pela descrença, a raiz e a base de todo o pecado, e você tenha duvidado de Deus, mas agora você acredita. Você acredita nele, você confia nele, você crê nele. Agora você tem confiança e fé absolutas em Deus e também na sua palavra. Talvez um dia o orgulho tenha sido
o centro de sua vida. Você tinha ideias ambiciosas sobre você mesmo, sua capacidade, desejos e objetivos, mas agora isto começará a mudar, meu irmão. Talvez um dia o ódio tenha existido na sua vida, no seu coração. A inveja, o descontentamento e a malícia dominavam seus pensamentos com relação aos outros. Isso também mudará aos poucos, dia a dia, gradativamente, pelo trabalhar da cruz no seu coração. Talvez aí houve um tempo em que você mentia sem pestanejar. Havia falsidades e hipocrisia em muitos dos seus pensamentos, palavras e atos. Tudo isso mudou agora. Por quê? Houve um tempo em que você se entregava à luxúria, à carne. Mas isso mudou agora. Você renasceu. Você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo. Talvez tropece aí em algumas dessas armadilhas que o diabo lhe prepara. Mas na mesma hora, o Espírito Santo produzirá em você arrependimento. Entende? Olha, irmãos, por quê? Porque você renasceu. Você é um filho de Deus. Sua própria natureza sofreu uma transformação. Olha, conta-se uma velha história sobre o porco e o carneiro. O fazendeiro trouxe o porco para dentro de casa. Deu-lhe um banho, poliu ali os seus cascos, passou um pouco de Chanel número 5 nele, amarrou uma fitinha ali bonitinha no seu pescoço e o colocou na sala de estar. O porco parecia belo, bonito, lindo, parecia até aceitava a sociedade, aos amigos que o visitavam. Estava tão fresco e tão limpinho aquele porquinho, mas ele tornou-se um animal de estimação muito agradável, né? E amigo por alguns minutos. Mas assim que a porta se abriu, o porco fugiu da sala de estar e pulou na primeira poça de lama que encontrou. Por que ele fez isso? Porque no fundo, este porco continuava a ter uma natureza de porco. Sua natureza não tinha mudado. Mudara sim o exterior do porco, mas não o interior. Agora, pegue um carneiro, por exemplo. Coloque esse carneiro em uma sala de estar e depois devolva ao jardim. Ele fará o que puder para evitar todas as poças de lama. E por quê? Porque a sua natureza é a de um carneiro. Você pode pegar um homem, você pode vestir ele, colocar ele na primeira fila de uma igreja, coloca um ternão nele, uma gravata nele, né? Um chanelzão no cabelo, né? E ele quase vai parecer um santo. Talvez engane os melhores amigos por algum tempo, mas coloque no escritório, em casa ou no clube, em uma noite de sábado, e você vai ver a sua velha natureza ressurgir. Por que ele age dessa forma? Sabe por quê? Porque a sua natureza não mudou. Ele não renasceu. Se tornou um crente religioso, mas sem troca de coração. Então, amados, a partir do momento em que você recebe o dom do renascimento, porque é um dom, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, esse dom. Então, a partir do momento em que você renasce, você creu que morreu e ressuscitou com Cristo, a partir do momento em que Deus lhe transmite vida, uma nova natureza, a natureza divina, você se torna justo aos olhos de Deus. Porque só o fato de tornar-se justo é como se você nunca tivesse pecado. É assim que Deus nos vê quando nos justifica em Cristo. E para sermos justificados, você tem que crer que morreu. Leia lá em Romanos 6,7. Porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. Enquanto você não crê na sua morte com Cristo, você nunca vai ser justificado. Você entende isso, querido? Por isso que a justificação é o ato de Deus por meio do qual Ele declara que um homem, ainda que seja ímpio, é perfeito. Deus o traz ali à sua presença como se nunca tivesse pecado. Como disse Paulo, lá em Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Cristo quem morreu naquela cruz e levou o pecador a morrer nele. Os seus pecados foram perdoados. Deus os enterrou nas profundezas do mar e os relegou ali ao esquecimento. Todo pecado é por completo eliminado quando você crê que morreu com Cristo na cruz. Você está diante de Deus como devedor, mas você recebeu a sua absolvição, reconciliou-se com Deus. Antes você era de fato um inimigo de Deus. E a Bíblia diz
lá em 2 Coríntios 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amados ouvintes, acima de tudo, você foi adotado pela família de Deus. É agora filho de Deus. Em Efésios 1:5, a Bíblia diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por favor, meu querido e amado ouvinte, você que me escuta, você é agora um membro da família real do paraíso. Você tem sangue real nas veias, sangue divino. É filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até os amigos começarão a notar em você a transformação que se processou em sua vida. Você agora é renascido. Se você crê que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. E pode ter certeza de uma coisa: que certas mudanças ocorrerão quando você tiver renascido. Primeiro, a sua atitude em relação ao pecado será diferente. Você aprenderá a detestar o pecado tanto quanto Deus o detesta. Você passará a detestá-lo e a abominá-lo. Você vai ter uma repulsa pelo pecado. Queridos, lembro de um homem que ele renasceu em uma de nossas reuniões. Esse homem era proprietário de uma loja de bebidas alcoólicas. Mas na manhã seguinte, um aviso na frente da sua porta dizia: fechado para mudança de ramo. Então, depois, este homem, há algum tempo, que tinha renascido durante uma ministração da palavra, ele era conhecido como o bêbado da cidade. Era chamado de o velho João. E alguém dirigiu-se a ele numa manhã e disse para ele o seguinte: olha, bom dia, velho João. E ele respondeu o seguinte: com quem você está falando? Meu nome não é velho João, sou um novo João. Uma completa revolução acontecera em sua vida. Aquele velho João, ele foi regenerado. Ele creu na sua inclusão no corpo de Cristo. E ali o João bêbado, aquele João desgraçado, foi morto, foi crucificado, foi morto. Mas ele ganhou a vida de Cristo pela ressurreição. E hoje ele é um novo João. Em segundo lugar, irmãos, você vai saber que renasceu porque você vai desejar obedecer a Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então você vai desejar obedecer a palavra dele, ouvir e vai obedecer. Em terceiro lugar, irmãos, você vai se afastar do mundo. A Bíblia diz lá em 1 João 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito interessante. Um tempo atrás eu li de um poeta desconhecido, ele explicou isso aqui da seguinte forma. Ele disse assim, olha, deixa eu pegar o papel aqui para mim ler para vocês. Esse poeta, ele disse assim, aqui é anônimo, não sei o nome dele, mas ele disse assim: toda a água do mundo, por mais que se esforçasse, nunca afundaria um barco, a não ser que nele entrasse toda a maldade do mundo. O pecado e a iniquidade não afundaria o barco da alma, a não ser que nele entrasse. O pecado só vai afundar uma pessoa quando o pecado entrar nessa pessoa. Todo ser humano, irmãos, nesse mundo já está afundado pelo pecado. Mas Cristo naquela cruz, Ele é o Cordeiro de Deus, como diz João 1,29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ele tirou o meu pecado, tirou o seu pecado. Se você crê que lá na cruz Ele morreu e o nosso pecado foi colocado sobre Cristo. E na expressão de 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo, Jesus, sobre o madeiro, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas fostes sarados. Está vendo, irmãos? Que lindo é isso! Em quarto lugar, haverá em seu coração um amor pelo próximo. A Bíblia diz lá em 1 João 3, verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Você ama o seu irmão? Se você ama o seu irmão, você é um renascido. Se você não ama,
você não é um renascido, você é um crente religioso. Lembrando de uma história de um homem que ele costumava amarrar o cavalo todas as manhãs na frente de um bar. Mas um dia, o dono do bar saiu e viu que o cavalo estava amarrado em frente à igreja, a uma igreja evangélica. Então ele avistou o homem descendo a rua e gritou o seguinte: ei, por que o seu cavalo está amarrado diante daquela igreja evangélica? Aquele homem virou-se e disse o seguinte: bem, ontem à noite eu fui convertido em uma reunião de fiéis, agora eu amarro meu cavalo em outro lugar. Então, irmão, isso aqui significa renascer. Isso é renascer. E isso que significa ser convertido pelo Senhor. É isso que significa afastar-se do mundo. Significa que você amarrava o seu cavalo num lugar, agora você amarra em outro lugar. Percebe? Então você tem que ter essa certeza. E como ter certeza? 1 João 5,13, a Bíblia diz assim. 1 João 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Tá certo? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes. Não é que você vai ter, você tem a vida eterna. A você que crê em o nome do Filho de Deus. Tem que crer. Então, amados, eu quero resumir algo muito interessante para vocês aqui, para a gente encerrar, o programa já está quase terminando. Eu mostrei para vocês aqui o que significa arrepender e ter fé e também renascer. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir, é quando eu leio a Bíblia, às vezes a gente escuta assim: ah, mas eu tenho muita fé. Tem fé nada, ninguém tem fé. Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. E antes de Cristo, nós não tínhamos fé nenhuma. Nós tínhamos fé demais, a gente fedia demais. Mas quando Cristo vencer a nossa vida, é a fé dele, ele é a nossa fé. Tem aquele texto de Gálatas 2,20, a Bíblia diz assim: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Então ninguém tem fé. Nós vivemos pela fé do Filho, porque ele é a nossa fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ninguém tem fé. Jesus disse: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já pode mandar para aquele monte sair dali e transportar no mar. Mas nós não temos. A nossa fé é uma pessoa, é Cristo. Por isso que quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Tem religião, tem opinião. Quem não tem Cristo é besta e vai para o inferno. Abestalhado. Então, queridos, é importante que nós tenhamos essa certeza, essa convicção que a Bíblia diz. Está escrito. Creia como está escrito. Não fique aí alimentando na sua mente: ah, eu creio, a minha experiência é diferente da do irmão. Não é diferente, não. Entenda, religião não é o renascimento. Nicodemos, um dos homens mais religiosos da sua época, Jesus disse para ele: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não conseguia substituir o seu profundo conhecimento religioso pelo renascimento espiritual. E nós não fizemos maior progresso em nossa geração também. A larva feia ali em seu casulo passa muito tempo crescendo e mudando quase sem perceber. Mas por mais que este crescimento seja demorado, chega um momento em que ela atravessa uma crise e surge como uma bela borboleta. E aí vai perceber que aquelas semanas de crescimento silencioso são importantes, mas não podem substituir a experiência em que o velho e feio são deixados para trás e o novo e o belo ganham vida. Eu sei que você também sabe que é verdade que milhares de cristãos não sabem a hora nem o dia exato em que passaram a conhecer a Cristo. Por quê? Porque sua fé e suas vidas comprovam que, conscientes ou inconscientes, eles se converteram a Cristo. Se voltaram para Cristo. Quer lembre disto ou não, houve um momento em que atravessaram a fronteira entre a vida e a morte. E isto aqui, meus irmãos, o verdadeiro renascimento, ele só será também real e verdadeiro em nós, e autêntico e genuíno, somente quando nós cremos
na nossa morte e na nossa ressurreição juntamente com Cristo. Porque sem esta experiência não tem renascimento, não tem vida de Cristo, não tem vida santa, não tem possibilidade. Só vamos ter vida santa o dia que Cristo for a nossa vida. E Cristo só pode ser a nossa vida quando crermos. É quando crermos que já estamos crucificados com Cristo e morremos. E se morremos, não é eu que vivo, é Cristo é quem vive a sua vida em mim. Queridos e amados ouvintes, que Deus, por sua graça, leve vocês a entenderem, a compreenderem e a crerem nesta verdade maravilhosa da cruz, para que a sua vida, como eu disse no início, tenha um novo recomeço, e você seja renascido, e seja um filho de Deus, e seja uma bênção onde quer que Deus te coloque. Que Deus te abençoe, e que Deus revele essa verdade ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui diante do Senhor, ouvindo a Tua palavra. Obrigado por todos aqueles que nos ouviram. Que Teu Santo Espírito os conduza até a Cristo. Porque, Pai, se o Senhor fizer isso, como Jesus disse, Ele fará. Todo aquele que o Senhor dá a Ele, Ele de maneira nenhuma os lançaria fora. Ô meu Pai, conduza o Teu povo até Cristo. Pai, abra o entendimento desse povo de coração duro, para que eles possam vir a crer na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo. Para que Cristo então seja as vossas vidas. Opera isso neles, ó Pai, por misericórdia. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você se identificou com essa mensagem, venha nos visitar na Rua Acre, número 260, esquina com a Rua Paraná, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Aguardamos a sua presença e de sua família. Chamem os seus amigos. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Graça e paz. Pecador e fui aceito por Jesus. Quando Ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim. Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Atraiu no seu corpo
pecado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz.